A paz do Senhor aos nossos seminaristas, nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Estamos trabalhando aqui a apostila 6, a matéria é Teologia do Novo Testamento. Paramos o vídeo anterior na página 47 e retomamos na mesma página no capítulo seguinte. A segunda viagem missionária ocorre entre 49 e 52 depois de Cristo, segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, acompanhado de Silas, evangeliza e fortalece as igrejas cristãs organizadas na primeira viagem na Ásia Menor. Diversas cidades da região da atual Turquia, da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia e da Acaia, Corinto e Atenas, são visitadas por Paulo. Filipos e Corinto, onde Paulo permanece por cerca de 1 ano e meio, a terceira viagem aconteceu provavelmente entre os anos 52 e 57, sendo descrita em Atos 18, 23 e 26. A base do trabalho de Paulo nessa fase é Éfeso, onde ele permaneceu lá por cerca de 3 anos. De Éfeso, a partir da escola de Tirano, Paulo evangeliza a gente de todo mundo. Em Éfeso são escritas as cartas aos Coríntios e no final da terceira viagem, Paulo segue para Jerusalém por ocasião da Páscoa. Lá é preso, acusado pelos líderes judeus de ter levado o gentio Trófimo ao templo e depois de passar 2 anos preso na capital romana da Palestina, Cesareia, o apóstolo Paulo apela para César e é levado para Roma. A viagem, muito conturbada, é interrompida pelo naufrágio na ilha de Malta e depois de passar o inverno nessa ilha mediterrânea, impossibilitado de navegar por razões meteorológicas, Paulo finalmente vai para Roma no começo da primavera dos anos 60. Em Roma, conforme Atos 28, fica numa prisão domiciliar, provavelmente até o ano 62, onde ele prega para os soldados romanos, dentre outras pessoas. Pela desistência de seus acusadores, Paulo acaba sendo libertado e prossegue seu ministério apostólico. Em liberdade, Paulo ainda visita algumas cidades e regiões e escreve as epístolas de 1 Timóteo e Tito. Em sua última prisão, na ocasião da perseguição imposta pelo cruel imperador Nero, Paulo é preso quando escreve sua última epístola, 2 Timóteo, e pressente que seu fim é chegado, onde fica claro nas suas palavras: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Registrado em 2 Timóteo 4 e 7. Encerramos a página 47. Página 48, lição 5.2, principais temas da teologia paulina. A diversidade de temas abordados por Paulo nas suas epístolas é muito grande. Somente as epístolas aos Romanos e aos Efésios tratam mais da metade dos temas de suas epístolas. Não será possível, por falta de espaço, tratar de todos os temas importantes, mas alguns desses serão tratados como a pessoa de Deus, a cristologia, a salvação, a fé, a justificação, a lei, a nova vida em Cristo, dons espirituais e a igreja. 1. Centro da teologia paulina. O tema justificação pela fé foi o grande estandarte da reforma e por isso acredita-se que esse era o centro do pensamento paulino. Alguns eruditos têm sugerido outros temas como centro, como o reino de Deus em Cristo, união mística do crente com Cristo, a obra redentora de Cristo Jesus, o centro da história da redenção, escatologia e outros temas ainda. O centro não precisa necessariamente uma doutrina única, mas um complexo doutrinário central, de onde Paulo deriva os demais aspectos de seu ensino. George Led é da opinião que o centro unificador é a obra redentora de Cristo, mas concordo com Leon Morris de que, em última instância, um tema central deve
ter uma expressão que ocorre com mais frequência que as demais, o que revela a preocupação, a importância de um autor sobre um determinado assunto. A partir dessa consideração é possível determinar o eixo principal de onde se derivam os demais assuntos. É a teologia de Paulo, ou os demais assuntos, perdão, e a teologia de Paulo. O termo usado com uma frequência incomum nos seus escritos é Deus. 2. Deus. Segundo dados matemáticos fornecidos por Leon Morris, Paulo se refere a Deus bem mais do que qualquer outro autor no Novo Testamento. Há 548 citações de Paulo sobre Deus, num total de 3.314 no Novo Testamento. É realmente extraordinária que um só escritor, cujos escritos perfazem cerca de 1/4 do Novo Testamento, tenha quase metade das referências a Deus. Em Romano, ele usa a palavra Deus 153 vezes, em uma média a cada 46 palavras. Não é fácil usar qualquer outra palavra tantas vezes. Paulo não mantém a mesma proporção em toda a sua correspondência, mas em todas as suas cartas ele fala muito de Deus. Deus é central em Paulo. Todos os demais assuntos são relacionados a Deus. Para Paulo, para o apóstolo Paulo, Deus é fiel, é vivo, verdadeiro, não pode mentir, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. 3. Cristologia. Enquanto nos evangelhos a expressão Cristo ungido é quase sempre um título, em Paulo se torna um nome próprio. Esse título para Jesus é usado com muita frequência por Paulo. Das 529 ocorrências do Novo Testamento, 379 se encontram nas cartas de Paulo. O título Jesus também é usado com muita frequência, designando nesses casos tanto Jesus terreno como o ressurreto. Paulo também usa a combinação de nomes de Jesus Cristo 26 vezes. Em alguns casos ele acrescenta um terceiro nome, como Senhor Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo e Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Encerramos a página 48, página 49. O título Senhor, Kyrios, é tradução grega do tetragrama Yahvé, hebraico, o nome de Deus no Antigo Testamento. É usado por Paulo 275 vezes. Confessar Jesus como Kyrios é chamá-lo de Deus. O título era usado para se referir a um nobre e a alguém mais exaltado, um Deus. 3. Justificação e reconciliação. Como esses dois termos estão estritamente ligados, vamos tratá-los juntos. Justificar, de Caio, significa tornar digno, reconhecer como digno, declarar ser digno. A doutrina da justificação do homem pressupõe o conceito veterotestamentário da justiça de Deus. Todos pecaram e enfrentarão o julgamento, porque Deus é um juiz justo. A saída é a justificação pelo sangue de Jesus, e não há condenação para os que foram justificados. Segundo Led, Deus pronunciou o veredito escatológico de absolvição sobre o homem de fé no presente, antecipando-se ao juízo final. Está absolvido do pecado pelo veredito de Deus. Uma vez justificado, o homem deve andar em justiça. É justo quem cumpriu as exigências colocadas sobre o selo pelo relacionamento em que se encontra. É o padrão que Deus determinou para a conduta humana. Se encontra no relacionamento justo com Deus. A reconciliação, catalasso, é o resultado direto da justificação. Enquanto a justificação é a absolvição do pecado, a reconciliação é a restauração do homem justificado ao relacionamento com Deus. O pecado rompeu o relacionamento do homem com Deus e pela justificação, ato inicial de Deus, esse relacionamento é restaurado novamente. 4. A nova vida em Cristo.
Essa nova vida começa na união mística do crente a Jesus pelo batismo. Ela está relacionada com a morte e ressurreição de Jesus. O texto que resume essa nova vida é: pelo que, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A nova criação implica uma vida característica do novo homem, uma vida sem pecados, de despojamento da carne e do velho homem, e de revestimento do novo homem na plenitude de Cristo. O novo homem deve buscar uma vida de santidade. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. 5. Vida cristã é o aspecto ético da nova vida. É a conduta prática da nova criatura. É uma vida de santidade e obediência. A vida cristã é um processo paulatino, na metamorfose, ou metanoia, de transformação que ocorre através da renovação contínua da mente. Deve ser desenvolvida com temor e tremor. A mente deve ser ocupada com bons pensamentos. As coisas do alto devem ser buscadas. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A salvação iniciada por Deus, que será completada por Ele, deve ser desenvolvida pelo crente numa ação em conjunto com Deus e que deve ser caracterizada pelas virtudes, fruto do Espírito. 6. Em Cristo. Em Cristo e com Cristo são expressões muito comuns nas epístolas paulinas e só não ocorre na epístola a Tito. Ela aparece 162 vezes e relaciona-se com Cristo em nós, a base da vida cristã, em Cristo. Encerramos a página 49, página 50. A expressão implica na união íntima com Cristo, como bem afirma Philippe Seidensticker. A fórmula em Cristo de 1 Coríntios 15, 22 não se restringe, portanto, a indicar a associação corporativa e jurídica do homem com Cristo, mas exprime uma real comunhão de vida com Ele, a qual consiste na participação da vida ressuscitada do Espírito vivificador. O crente morreu com Cristo, foi sepultado e ressuscitado com Cristo, vai viver com Ele, estará para sempre com o Senhor. Ainda na página 50, lição 7, igreja, do grego eclésia. Uma vez justificados e santificados, os salvos em Cristo são conduzidos para a comunhão na igreja. Paulo tanto trata da igreja local, que se reunia em casas, não havia templos, que só surgiram a partir do IV século, quanto universal. E às vezes ele fala das igrejas de determinada região, a igreja da Galácia, por exemplo, em 1 Coríntios 16, 1. Paulo usava outros termos que funcionavam como designação habitual para a igreja, como santos, eleitos, amados, chamados. Várias metáforas são usadas por Paulo para a igreja, para destacar um ou mais aspectos de sua vida e função, como corpo, lavoura, edifício, santuário, família, noiva. A igreja está edificada sobre os alicerces dos apóstolos e profetas. A igreja é uma comunidade constituída de concidadãos, o povo de Deus. Quanto à sua organização da igreja local, Paulo nomeava anciãos nas igrejas que ele fundava. O assunto é tratado e mais regulamentado nas epístolas pastorais. Paulo trata das qualificações e deveres de diáconos e pastores. Encerramos a página 50. Página 51, lição 8, os dons, do grego charismata. Do Espírito, os dons do Espírito. Há basicamente 4 textos em 3 epístolas que abordam o assunto sobre dons espirituais. Ao tratar sobre a diversidade e importância dos dons, Paulo os compara a um corpo.
Eles são capacitações para o exercício dos ministérios e para a edificação da igreja. Os dons não podem ser ignorados, são distribuídos pelo Espírito Santo conforme sua vontade a cada um e visa não o bem particular, mas o bem comum. A igreja de Corinto havia supervalorizado o dom de línguas glossolar em detrimento dos demais que eram mais importantes. Lição 9. As ordenanças. Batismo e ceia são as duas ordenanças deixadas por Jesus. O batismo simboliza a união e identificação com Cristo quando ele morre para a velha vida e ressurge para uma nova vida com Cristo. O batismo significa a união com Cristo na sua morte e ressurreição. Comentando esse texto de Romanos, Herman Riddenborst afirma: o batismo liga o crente à morte e à ressurreição de Cristo. E ser crucificado e ressuscitado com Cristo no batismo não denota conversão. Contudo, um não existe sem o outro, pois ter sido batizado em Cristo e inserido em seu corpo também é ter sido batizado no seu espírito. E não significa apenas ter morrido para o pecado, mas também viver e servir no novo estado de espírito. No sepultamento de Cristo, o corpo da carne, o velho homem, foi despojado de uma vez por todas. Ser batizado também significa participar verdadeiramente daquilo que outrora ocorreu com Cristo. A teologia do apóstolo Paulo, a união do crente com Cristo, evidenciada pelo batismo, deve ser ilustrada pela participação da ceia do Senhor. O beber do cálice e do pão é a participação do sangue e do corpo de Cristo. Quanto à importância da participação na ceia, na opinião de Herman Riddenborst, é a refeição da aliança, a refeição congregacional por excelência. Aponta para o sacrifício realizado por Cristo, para a reconciliação que aconteceu no seu sangue, como a única base para essa comunhão entre Deus e seu povo e para a unidade da igreja. É somente no comer do corpo compreendido desse modo e no beber desse cálice, que representa o poder conciliatório de seu sangue, que a igreja torna-se uma só. Nesse sentido, portanto, a ceia é a base e o critério para a unidade da igreja como o novo povo de Deus. Lição 10, fé e obras. Essa é uma das antíteses de Paulo. Fé e obra contrastam entre si como graça e a lei. Fé e graça se tornam sinônimos em Romanos 4,16. Esse tema é abordado nos primeiros capítulos da Epístola aos Romanos e especialmente aos Gálatas. Todo o fundamento e argumentação de Paulo sobre a fé se originam de Abacuque 2,4, citado em Romanos 1,17, Gálatas 3,11, de que o justo viverá pela fé. Ninguém será justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé. Para Paulo, o propósito da lei não era acabar com o pecado e nem proporcionar salvação, mas revelar o pecado. A lei foi um instrumento de condenação e de morte. Paulo ilustra a função da lei usando a figura paidagogos, da onde se deriva pedagogo. O paidagogos era um escravo que tinha a responsabilidade específica de cuidar, educar e levar à escola aos meninos de uma família rica. A lei serviu também para nos levar a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Cristo é o cumprimento da lei para a justificação de todo o que crê. Abraão é o grande exemplo da fé de quem somos filhos. Os justificados e salvos pela fé são chamados para a realização de boas obras como resultados. Nós vamos encerrar esse vídeo na página de número 51,
prosseguimos no próximo vídeo. Uma boa aula, que Deus abençoe a todos. Não deixem de prescrutar todos os textos bíblicos. Eu não tenho a condição de passar todos os textos bíblicos, porque senão o vídeo teria que ter no mínimo 1 hora. Mas você tem a apostila na mão, se derrame na leitura dos textos bíblicos para acrescentar e dar autoridade ao que você está aprendendo. Tá bom? Deus abençoe e boa aula.